Tá muito claro, isso sempre foi muito importante. Eu acho que quem já sai da faculdade já com essa inquietação e já começa a buscar alternativas de carreira e, enfim, já começa a repensar a advocacia de uma certa forma, já está muito claro que essa habilidade como soft skill, a gente sempre fala de soft skills, que o advogado e que a carreira da advocacia, que os advogados nos escritórios precisam desenvolver para ter uma carreira bem sucedida. Essa capacidade de você, ela é uma soft skill por si só. O que vocês fizeram foi transformar essa soft numa hard skill do negócio de vocês. E aí a minha o segundo passo dessa pergunta é: como foi que isso se transformou num negócio propriamente dito? Ou seja, qual foi como habilidade? Imagino que vocês tenham procurado, quando você viu sobre mediação, você ficou encantado. Foi a Roberta, só a paixão ou foi enxergar uma oportunidade? Pois é, como foi isso? Pelo que eu estou entendendo, foi uma oportunidade de encarar o mercado, tanto que vocês montaram. Mas quando foi que essa soft skill, que era uma habilidade que podia servir e serve, de fato, para a própria advocacia? A Patrícia acabou de falar que os advogados apoiam e é importante que os advogados tenham a dimensão que esse serviço de mediação possa representar para a resolução dos conflitos que o advogado representa ou tem. Ou seja, isso é importante como soft skill, o advogado perceber isso, mas como isso se transformou no negócio de vocês, no objeto principal, no negócio principal? Qual foi a falha de processos na resolução de conflitos no mercado em si, que vocês enxergaram para dizer o seguinte: isso é o meu negócio, esse é o meu negócio? Eu vou fazer uma complementação que foi uma coisa que sempre me inquietou. Eu trabalho na área criminal predominantemente e no início da minha carreira eu trabalhei um pouquinho na área do consumidor. E sempre me inquietou muito, tipo assim, a audiência de conciliação. Aí tem o papel do conciliador. Aí o conciliador senta ali... Tem acordo? E assim, tem acordo, não tem acordo... Então tá bom, encerrado, a gente vai marcar a audiência de instrução. Eu me fazia a pergunta, isso é conciliação? Será possível que isso é conciliação? E assim, hoje, assim, na advocacia criminal está crescendo muito, no processo penal, está crescendo muito a questão dos acordos. A gente tem isso no juizado especial criminal e agora veio o acordo de não persecução penal. E eu, assim, recentemente... a gente teve o primeiro cliente que topou, não, vamos fazer o acordo de não persecução penal, que o cliente realmente não queria seguir processo. E quando a gente foi na audiência com o promotor, me parece que foi a mesma, não foi um acordo, foi um contrato de adesão, ou é isso ou aquilo. E aí mais uma vez eu me perguntei, mas isso é acordo? Isso é composição? E aí eu tô levantando essa bola para vocês aí. Isso é questionável, já que não é acordo por si só? Aí a gente vai juridicamente. outra coisa, mas vamos dividir. Ganhamos 2 horas. O acordo em si, ele acaba sendo, né? O acordo enquanto instrumento, ele acaba existindo. Mas assim, ele é um acordo que traz algumas falhas na nossa percepção. E aí, dentro dessas perguntas que vocês fizeram, eu não sei como é que vocês percebem, mas eu vejo que passa quando nós identificamos que o processo, como é tratado o conflito no sistema atual, majoritário, não traz resultados que nós entendemos que é necessário. Não traz resultados. Então, assim, às vezes, tu podes até ter um termo de acordo, mas você não tem a solução para o conflito. Você não tem uma mudança de postura daquelas pessoas. Uma validação das partes. Não tem pronto. Validação é uma das técnicas. Você validar o que vai estar sendo fechado. Acho que só pegando um gancho para dar dentro da resposta dele e o que o Anderson está falando, eu penso que foi um resgate daquela minha essência de entregar o resultado para o meu cliente de forma eficiente. Se buscava como advogada do litígio e achava que o litígio era a única forma de tal, a gente sai preparado para isso e agora você viu uma outra forma de entregar isso, de fato. Pro meu cliente a resolução. O que ele quer. Resolver o conflito de forma rápida, célere e eficiente. Menos desgastante, então, né? Aí eu vi o negócio. E comecei a ter uma atuação na área extrajudicial, e aí já tem todo um leque de que você consegue ter o retorno financeiro
no extrajudicial, na questão de inventários, né? Toda a parte que a lei permite. Mas isso foi legal. E também quebrar um pouco o que a gente chama de reserva de mercado, que os advogados pensam que vão perder dinheiro atuando de forma, sendo advogados, com a resolução de disputa, né? Hoje existe o design de disputas, dispute boards. Existem vários. Hoje a gente tem que desenhar para o cliente a melhor forma. Porque eu não vou pegar que eu sei que aquilo ali vai demorar muito, o cliente não vai ter efetividade, eu vou mandar ele para lá. Gente, é um desserviço ao acesso à justiça, à eficiência. Então, essa visão é que a gente vê o negócio. Eu acho que não sei se eu te contemplei nesse início, aí eles podem complementar o que fez sentido para eles. Mas assim, em termos de mercado, em termos de mercado, eu tô falando de mercado mesmo, assim. Nós não temos quase câmaras privadas de mediação aqui no Pará. Tem uma carência aí. Assim, vocês fizeram já esse levantamento de quantas, além da de vocês? Não, porque assim, a gente sabe que existem algumas poucas, assim, contaria em uma mão só, certo? Em um lado só. Porque assim, como você tem uma estrutura, certo, de formação dos profissionais do direito, voltadas para o litígio, como nós temos culturalmente, não sei se seria essa palavra adequada, mas assim, nós temos muito forte a desconfiança do que não é o Estado dizendo para ti o que tu tens de direito. É uma resistência cultural, né? Cultural. Nós nos incapacitamos, né? Então, quando você trabalha com os métodos autocompositivos, em que você dá para as partes a capacidade de responder, de resolver, então, assim, isso é muito complexo dentro da teoria do conflito. Então, até assim, porque se for parar para pensar, elas não conseguiram até agora, como é que como mediador vai chegar? Pois é, Gustavo, e eu sempre brinco nos cursos dizendo assim, desde criança nós somos ensinados a terceirizar o nosso poder de decisão das nossas vidas. Então, quem é que decide? São os nossos pais. E eles se acostumam nessa posição de decidir por nós. Quando nós estamos adolescentes, que nós queremos decidir, aí o que surge? Conflito, porque eu quero decidir, ele não quer abrir mão do poder dele. E quando a gente só mais faz besteira na vida. Assim. E aí, exato. Fala por ti, porque eu fui um adolescente exemplo. Se quiser que eu conte a história aqui também. Então, assim, é muito interessante isso, porque... E aí, a mediação, ela trabalha nessa perspectiva de que você vai resolver. Tem um caso que é emblemático nessa forma de pensar, que eu determinado momento, eu estava conduzindo um processo como advogado, que era uma questão de guarda da filha, e eu disse assim, bora para mediação, vamos trabalhar isso aqui, vai ser menos impactante para a menina e tal, e vocês vão poder sentar, conversar. Outras pessoas, digamos assim, a família... estendida, também favorável à mediação e tal. E uma das partes chegou para mim e disse assim, Anderson, eu não consigo conviver com a decisão de abrir mão ou não da guarda da minha filha. Então eu prefiro que o juiz decida por mim. Então percebes a forma, né, de pensar. Então, assim, e aquilo ali, para mim, foi... Assim, inicialmente eu fui impactado. Meu Deus, mas como assim tu não queres decidir? Tem oportunidade de compor mas assim, diálogo, isso é muito forte ainda na nossa cultura, na nossa cultura, né, no nosso modo de pensar. Então, assim, é muito mais confortável que você decida, porque quando você toma a decisão, traz responsabilidades. Então, você não vai... Aí, se o juiz decide... eu posso culpar o juiz pela minha infelicidade, pela minha insatisfação com o resultado do processo. Eu escolho o outro como responsável. O problema é que daí eu recorro. E aí recorro. E aí não termina. Exatamente. E aí você fica prolongando, angustiando e aí nós enxergamos isso. Não, pera lá, bora começar a trabalhar isso daí. Eu sei que é um trabalho árduo, né, de formiguinha. Cara, é muito interessante isso. E passa também que a nossa proposta, o Consensus, ele não nasce só para a gente oferecer a mediação, ele nasce instituto, né? É um instituto, então, voltado também para capacitação. Então, foi como começou. Também, exatamente, então, assim, que é algo que também nós temos muita afinidade, nós gostamos de trabalhar nessa área também, e aí nós enxergamos oportunidade de montar também cursos,
de estruturar cursos para oferecer. Então não é uma coisa só completa naquele objetivo, mas também... Para poder trabalhar junto aos escritórios, capacitar dentro de empresas e tudo mais, para que você possa começar a construir novas formas realmente de pensar, de atuar, como que o advogado pode sair dessa caixa que ele é formado, né? Então, dentro da faculdade, é muito difícil. É muito difícil. Mas olha, Yuri, só rapidinho, Roberto. Acho que humanamente a pessoa busca a razão, ter razão, confirmar o seu julgamento sobre tais fatos. E é uma coisa que a gente brinca muito no escritório. Tu quer estar certo ou tu quer ser feliz? A gente fala muito, eu e o Yuri, a gente tem conversado muito sobre isso. É exatamente aí a nossa ideia. É justamente assim, é como o Anderson essa viradinha, falou. Né, de chave, é um trabalho de formiguinha. É uma coisa que a gente já vem amadurecendo há anos, né? Como a gente estava falando inicialmente. Mas a gente acredita que isso, uma hora, as pessoas vão conseguir entender não só a advocacia, né, como um todo, mas as próprias partes. Elas vão perceber que é muito mais vantajoso elas sentarem, elas restabelecerem um diálogo, do que elas estarem na frente de um juiz que vai dar uma sentença, e elas vão... Sempre vai ter alguém satisfeito, sempre vai ter alguém que vai ser penalizado, enquanto que na mediação eles podem conversar e chegar a um acordo. Eu posso não sair totalmente satisfeito, é óbvio que todo acordo, um cede daqui, outro cede dali. Mas eles vão sair no mínimo... Até porque o problema nunca é isso é construído, o acordo, né? O problema é outro. Isso é construção, não é necessariamente o abrir mão. É uma construção. Um termo muito legal também desse movimento é o empoderamento que a mediação... Que a parte tem. Né? Empoderamento da parte. De você resolver seu conflito. Você quer ficar ali... Não acho que a primeira disrupção é esse negócio do abrir mão. Não é necessariamente abrir mão, é você mudar o caminho apenas para chegar num ponto... Outra perspectiva, né? Ver mais possibilidades. Ver aquele problema com uma outra... portas, né? Você abrir uma outra porta que não é a porta do judiciário. Você tem várias outras portas. E aí tem vários exemplos que tu podes conseguir visualizar isso daí, a materialização. De sessões de mediação que nós já tivemos das causas que a gente tem no escritório são passíveis disso.